Socialização do estágio curricular obrigatório da educação infantil. Acadêmica, Stael Ferreira Pedrosa Metzger. A disciplina, como já foi dito, estágio curricular obrigatório 1 na educação infantil. A área de concentração foi educação, escola e políticas públicas. E o tema, a atuação do pedagogo na administração de uma escola infantil. O que justifica a escolha do tema é devido à relevância dele-se para maior conhecimento das políticas públicas voltadas à educação infantil, a área que eu, como estagiária, pretendo me aprofundar para exercer futuramente numa instituição própria. Quanto aos objetivos do estágio, esses foram: conhecer a educação infantil, o contexto escolar e de aprendizado, identificar a atuação do corpo gestor e docente na educação infantil, conforme as políticas voltadas a esse público, ou seja, como as políticas públicas são aplicadas dentro da instituição. Desenvolver competência e habilidade do supervisor educacional na educação infantil. A fundamentação teórica se deu em torno de artigos científicos disponibilizados na internet, em sites como Cielo, periódicos CAPES, etc. E dentro da área Pedagogia e Políticas Públicas para a Educação Infantil, buscou-se a contribuição dos autores como Libânio, Saviani, Silva e Lima, Pereira et al. Inicia-se pela definição do pedagogo dada por Libânio, para quem esse só pode ser chamado de pedagogo, profissional que atua em várias instâncias da prática educativa, seja direto ou indiretamente ligados a alguma organização, mas sim ligados aos processos de transmissão e assimilação de saberes e modo de ação. O que vem corroborar essa fala de Libânio é a fala de Saviani. Pedagogo é aquele que possibilita o acesso à cultura, organizando o processo de formação cultural. Ou seja, é aquele que domina as formas, procedimentos e métodos através dos quais se chega ao domínio do patrimônio cultural acumulado pela humanidade. A própria palavra pedagogia traz em sua etimologia essa concepção, né, que os pedagogos eram os escravos responsáveis por acompanhar e guiar a criança até a escola e supervisionar seus estudos, né? Eram chamados de paidagogos, ou seja, condutor de crianças. E essa é a função, então, do pedagogo nas instituições de ensino. Pereira et al. Já trata mais da responsabilidade das instituições, sejam essas privadas ou públicas, de aplicar as políticas para a educação infantil. Isso independe, inclusive, de suas metodologias pedagógicas, né? Porque na escola privada, como foi o caso do meu estágio, a escola privada ela tem essa liberdade de utilizar metodologias diferenciadas. Pode ser uma Maria Montessori, um Reggio Emília, um Waldorf, não importa. Independentemente da infraestrutura, se é grande, se é pequena, independentemente da metodologia pedagógica, toda a instituição tem a responsabilidade de aplicar as políticas públicas para a educação infantil. Para se fazer a parte teórica, também se consultou para a fundamentação teórica a legislação em torno do tema. Já que é políticas públicas, vamos às leis. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, o Conselho Nacional de Educação, as normativas dos conselhos, tanto estaduais quanto municipais, no caso da educação infantil, as normativas principais são as municipais, e todos garantem que, mesmo sendo privada, a instituição deve oferecer um padrão mínimo de qualidade, de segurança e direito às crianças. Também se consultou a lei número 11.494, onde foi fundado o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que também trata da valorização dos profissionais da educação. O Fundeb, embora esteja ligado mais à parte contábil, né, também abrange e regula as responsabilidades das entidades, sejam elas públicas ou privadas. Quanto às políticas, né, inclusive a Política Nacional de Educação Especial, muito importante, a escola privada deve seguir as mesmas normas relativas à educação inclusiva e especial que é utilizada na escola pública.
ou seja, garantir a integração em classes comuns do aluno que possui condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos normais, claro, com adaptações. E o marco legal da primeira infância, né, que trata de assegurar a qualidade da oferta, né, também regulamenta as escolas no tangente à oferta, seja da educação, a oferta dos conteúdos educacionais, quanto às instalações e equipamentos que obedeçam aos padrões de infraestrutura estabelecidos pelo Ministério da Educação. Abordei o marco legal da primeira infância aqui, porque, como eu já disse, eu estagiei numa escola particular, e mesmo assim, ela tinha toda a estrutura necessária para abrigar as crianças da educação especial. Só não tinha sala de recursos multifuncionais, porque nessa etapa da educação dificilmente se tem um laudo, mas tem uma psicopedagoga à disposição para qualquer necessidade relativa a isso. Tem acessibilidade, tanto na sua estrutura física, né, quanto na questão também das tecnologias de apoio, né? A metodologia utilizada para a realização dessa pesquisa foi a seguinte: inicialmente, como de se supor, a assinatura dos documentos iniciais, termo de convênio, termo de compromisso, entrega da carta de apresentação. O estágio foi realizado no Centro Educacional Infantil Escadinha do Saber, localizado em Contagem, Minas Gerais. Foi feito todo o reconhecimento e observação da escola para preenchimento do roteiro de observação que foi anexado ao projeto de estágio, bem como as metas e objetivos relativos ao estágio. Quanto às experiências em sala de aula, né, foi feita observação e cooperação com as professoras, a professora Danila, do primeiro período, e a professora Karine, do segundo período, onde eu observei e coletei dados para as regências que viriam em seguida. Na observação, como já disse, foi feita a observação em loco, né, dos aspectos relevantes da instituição. É uma instituição que oferece educação infantil, maternal do 3 ao segundo período, ensino fundamental do 1º ao 4º ano. Funciona de segunda a sexta, nos turnos matutino, vespertino integral, possui 6 salas de aula e atende cerca de 116 alunos de diferentes níveis socioeconômicos. É muito bem localizada, a infraestrutura em alvenaria, muito bem conservada, tem refeitório, biblioteca, brinquedoteca, sala de projeção, dormitório, espaço para esportes. E, como eu já disse, possui acessibilidade, né, banheiro adaptado e corrimãos, equipamentos multimídia, tudo que é necessário para a educação para essa faixa etária. Quanto ao PPP, ele é rediscutido anualmente com a comunidade escolar, e o corpo docente tem 8 professoras atuantes com formação superior e 2 com pós-graduação em psicopedagogia. O planejamento é semestral, baseado na BNCC, e é revisado frequentemente. A avaliação é contínua, integral e cooperativa, com foco no progresso individual da criança e no diagnóstico de suas necessidades, sem sistema de retenção, conforme a Lei 12.796 de 2013. Para finalizar, eu coloquei a frase de Immanuel Kant: o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Segue-se as referências e obrigada pela atenção.